Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 5 a 11. Meus irmãos, na terceira parte desta mesma mensagem, na mesma perícope, pregou o reverendo Reinaldo, e agora eu irei focar em especial dos versos de 8 a 11. Mesmo assim, precisamos fazer a leitura de toda a perícope, então... Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 5 a 11. Aqueles que estão aqui já sabem, aqueles que nos acompanham através da transmissão, sejam bem-vindos também, e vocês podem acompanhar as outras mensagens no nosso canal do YouTube, este canal que você está assistindo agora, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Além desta mensagem, a Supremacia de Cristo, você vai encontrar outras séries de exposições em Ageu, em Josué, no Evangelho de João, Filipenses, enfim, nos Salmos de Romagem, há outras mensagens que você pode também acompanhar, outras séries. Colossenses 3, versos de 5 a 11. Diz a palavra: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, meus irmãos. Vamos baixar nossas frontes, nos dirigir ao Senhor em oração mais uma vez. Querido Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado pela graça de nesta noite nos encontrarmos contigo. E neste encontro, Pai, termos o privilégio de, na primeira parte, expressarmos a Ti os nossos desejos, anseios, e também agora, Pai, nesta segunda parte, ouvirmos a Tua voz. Cala o nosso coração, para que possamos estar totalmente concentrados apenas em Te ouvir e aprender de Ti, assim como Maria, que dava-se aos pés do Salvador, possamos estar nós também neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já temos falado algumas semanas sobre a necrose, a morte do velho homem, e que é necessário que nós caminhemos sempre com a nossa certidão de óbito conosco, no nosso bolso. Ou seja, que estejamos preparados sempre para perceber e entender que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E que há, portanto, uma necessidade constante de nós anularmos a velha natureza. Mais uma vez, quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a velha natureza não está necessariamente apenas ligada à questão do passado, mas a velha aqui é aquela que foi condenada com Adão. Todos nós, inclusive aqueles que nasceram no Evangelho, nunca se afastaram do Evangelho, também têm um velho homem dentro de si. Portanto, nós estávamos em Adão, caminhando contra a lei de Deus, mas Cristo cumpre a lei para que nós possamos andar agora em Cristo Jesus, em obediência à vontade de Deus. Pois Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Entretanto, irmãos, havia gente na igreja de Colossos que estava sendo tentada a agir conforme o velho homem, a velha natureza.
Não à toa, Paulo trata primeiro de alguns que vinham com má teologia, e depois Paulo fala sobre estes que queriam, na igreja de Deus, de alguma forma, implementar um estilo de vida do velho homem, do velho Adão, naqueles que nasceram em Cristo. E eu digo isso, queridos, porque, via de regra, há um caminho de vida longe de Deus daqueles que teologicamente também vivem no erro. Ou seja, eu me refiro a um liberalismo teológico associado a um liberalismo na vida. Quando se trabalha contra os fundamentos, o que está em cima não permanece. Em outras palavras, aqueles que são liberais teológicos também serão liberais morais, liberais na vida. Se você observar todos aqueles que se destacavam no passado por serem bons teólogos e depois declinaram na fé, você vai perceber que em muitos deles há também males morais envolvidos. Não vou citar alguns, talvez os mais antigos lembrem daqueles famosos nos anos 90, né, que tinham programas de televisão, que estavam sempre nas revistas, né, quando naquela época se lia muitas revistas, e de repente vieram os escândalos, e depois, junto com os escândalos, vieram também as más teologias dos que defendiam uma vida totalmente desregrada, como sendo fruto de uma graça barata. Ou seja, ele já fez tudo por nós, então a gente pode viver de qualquer jeito, a gente pode se esquecer dos valores e dos padrões do reino de Deus. Paulo diz, pelo contrário, vocês precisam tirar a roupa do velho homem, se despojar do velho homem e se revestir. A ideia aqui de Paulo é uma ideia muito clara para nós. Nós estávamos outrora, então, com as roupas sujas. E essa roupa suja foi tirada de nós e nos foi dada uma nova roupagem, um novo revestimento. Nós agora somos novas criaturas. A antiga roupa só dava um sinal de cobrir as nossas vergonhas, mas na verdade não tinham poder de fazer isso. Mas as roupas novas que Deus nos dá, por meio do seu Filho, cobrem os nossos pecados. Parece aqui uma semelhança com o que Deus fez com Adão lá no Éden. Já tenho falado sobre isso algumas vezes, né? Quando Deus mandou Adão tirar aquela roupa que ele mesmo fez e fez com que Adão vestisse a roupa que ele fez. Se alguém, portanto, quer se aproximar de Deus, não deve ser conforme se imagina se aproximar. Como nós ouvimos às vezes as pessoas dizendo, a religião, cada um tem a sua, e toda religião leva a Deus. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Eu ouvi alguém da família que dizia assim, religião é a roupa que lhe cabe melhor. Em você é uma, em mim é outra, mas todas elas levam a Deus. Eis aí um gravíssimo erro, pois nós sabemos que é Deus mesmo quem estabelece a forma de nós nos religarmos a Ele, né? Se religião no sentido de religare, como é no latim, a única forma que Deus estabeleceu para nós sermos religados a Ele é por meio de Jesus Cristo. Por isso diz a Escritura, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que, irmãos? Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é Deus mesmo quem estabelece a forma de nós nos reaproximarmos dele. O restante disso é religião conforme o homem. E essa religião conforme o homem não é capaz de religá-lo a Deus. Só Jesus. E não é só Jesus simplesmente dizendo o nome dele, tá? É só Jesus seguindo aquilo que ele ordena. É só Jesus, segundo ele mesmo foi estabelecido, como Senhor e Salvador do seu povo. Porque muitos aí acreditam em Jesus, que ele é uma boa pessoa, que ele é um cara legal, né, que ele fez muitas coisas boas, que ele deu muitos exemplos, mas nós não cremos
que crer nos exemplos de Jesus é suficiente para nós sermos salvos. Crermos que Jesus foi uma boa pessoa, um espírito iluminado, não é suficiente para nós sermos salvos. Nós precisamos crer, que significa assumir um compromisso com Jesus como sendo Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí sim nós estaremos religados a Deus. Por isso, irmãos, aqueles que querem se religar a Deus já foram lavados pelo sangue de Jesus, mas precisam a cada dia fazer morrer a velha natureza. Por isso o apóstolo Paulo diz isso no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está falando isso a cristãos, irmãos. Significa então que todos nós, como eu já afirmei, temos duas naturezas dentro de nós. A velha natureza, que precisa ser mortificada, e o que diz o verso 10: e vos revestistes, observe aí, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Então, o velho a gente precisa matar e despojar. O novo a gente precisa revestir para o pleno conhecimento de Deus. Pois bem, entre tantas formas que este velho homem quer ressurgir nas nossas vidas, nós já vimos algumas delas. Prostituição, vamos ler todos juntos aí, observe o verso 5. Quais são as formas, irmãos? Prostituição, impureza, muito bem, nós já falamos sobre elas na semana retrasada. O reverendo Reinaldo, então, trabalhou mais propriamente o verso 7 e o verso 8, em que diz: ora, nestas mesmas coisas vós andastes também noutro tempo. Então Paulo diz, isto era coisa de outro tempo, de um tempo que vocês não tinham conhecimento, que vocês não tinham novas vestes, que vocês não tinham Jesus. Então era natural que se vivesse conforme o outro tempo. Nós éramos do outro tempo. É algo interessante, mas apenas uma alusão aqui, né? Quando você vê as roupas das pessoas no tempo antigo, né? E observar as roupas nos nossos dias, você percebe logo a roupa de um tempo antigo e a roupa de um tempo novo. Quem não lembra aí das roupas dos anos 80, não é? Aqueles também nos anos 70, né? Que se vestiam calça bocassino, né? Vocês devem lembrar aí, alguns de vocês, né? Aquelas roupas, quando você olha, você sabe logo o que é uma roupa dos anos 80. Quem menino aqui viveu nos anos 80, lembra bem até dos calçados dos anos 80. Quem não lembra do conga, né? Quem não lembra do quichute, né? Que alguns ensinavam a gente a amarrar na canela. Você já amarrou o quichute na canela, o cadastro do quichute na canela? Mas é um negócio assim impressionante. Aqueles que tinham a canela mais fina, rapidamente o cadastro caía e o sapato ficava solto. Por exemplo, nos tempos antigos, alguém que usava uma sandália havaiana era pobre, né? Vocês lembram disso? Nem se chamava havaiana. Chamava o quê, irmãos? Sandália japonesa, não é? Ah, não, de sandália japonesa eu não vou. Agora, de Raider eu vou. Então você já observa, hoje em dia, não é hoje em dia não, já há algum tempo as pessoas vão de sandália havaiana para o shopping. Você lembra a roupa que a gente ia para o shopping antigamente? Nos anos 80? Quando alguém saía bonito, dizia assim, menino, vai para o shopping, é? Hoje em dia vai todo mundo de camiseta, com o sovaco, né, aparecendo, né, de sandália. Veja o tempo antigo, você pega vídeos das coisas antigas, o tipo do cabelo, né? Quantos cortes de cabelo você não teve, né? Você que é dos anos 80 e 70. Lembra do corte Chitãozinho e Chororó? Todo menino tinha aquele cabelinho assim que fazia dobra assim no final. Ou então aquele tempo que se usava aquele rabinho de cavalo atrás, lembram? Os jovens, você cortava o cabelo assim quadradinho numa parte e deixava um rabo de gabiru assim no final, né?
Era a coisa mais linda do mundo, irmãos. Vocês não têm ideia, os mais jovens nem sabem o que é beleza. Beleza era nesse tempo. Então, quando a gente olha estas coisas, a gente já identifica. É do tempo antigo. Bem, fazendo uma comparação agora para a vida espiritual, né? Existem coisas que são dos tempos antigos nossos, do velho homem, que não cabem mais para nós hoje. Por isso Paulo diz, tira aquela roupa antiga e bota a roupa nova. A roupa nova, novo estilo de viver, a nova caminhada, a nova jornada, não mais se comunga com o homem anterior. Então Paulo vai falar mais algumas coisas aqui referente a essa nova vida no verso 8 em diante. Observe aqui comigo. Paulo diz assim, agora porém, vamos ler todos juntos o verso 8. Agora porém, despojai-vos muito bem. Despojai-vos igualmente destas coisas, de tudo isto. E Paulo vai citando então algumas dessas características. Observe então comigo, a primeira que Paulo diz é a ira. A ira. O contrário da ira, irmãos, é o amor. A ira é fruto da carne. O amor é fruto do Espírito. O velho homem, ele tinha como hábito ser vingativo, ser irascivo, ser contundente quanto aos seus direitos, não abrindo mão, portanto, e levando tudo a ferro e fogo. A ideia aqui, irmãos, é de alguém que tem uma característica de ter um temperamento incontrolável, incontido. Alguém que é reativo. Geralmente nós associamos a ira ao homem, sexo masculino, porque pensamos nisso como alguém que fere o outro com o seu próprio corpo, com a sua própria mão. Mas essa ira aqui, ela se refere a todo o ser humano que no seu coração não consegue manter ou controlar ou dominar o seu gênio e reage de forma extremamente explosiva a alguém que o ofende ou que o contradiz ou que o fere por algum motivo. Meus irmãos, todos nós, exceto raras pessoas, têm dificuldade com ira. Muitos de nós temos dificuldade com ira. Nem que seja numa área determinada. Nenhuma área é justificável você ser irascivo. Alguns dizem assim, olha, eu sou tranquilo, só não fale tal coisa, só não toque em tal coisa. Como se fôssemos animais irracionais. Alguns de vocês sabem bem, quem tem animal, às vezes o animal sofreu algum tipo de maltrato, ainda quando era bebê, e mesmo depois quando cresce, ele ainda tem dificuldade em se conter quando recebe algum tipo de ameaça. Por exemplo, um cão que quando era pequeno apanhou muito, sei lá, no rosto, tal. Quando alguém vai tocar no rosto, ele morde, porque ele foi traumatizado com aquilo ali. E é natural os animais fazerem isso, porque eles não têm o mesmo nível de raciocínio e nem conseguem controlar. Muitas vezes alguns até fazem terapia, né? É curioso. Mas tem muitos crentes que agem de forma animalesca. Com todo respeito aos irmãos, às vezes nós agimos de forma irracional quando somos contrariados, quando a nossa vontade não é feita, nós reagimos de forma explosiva, colocando para fora ira, raiva, rancor, desejo de vingança. Essas coisas não provêm do Espírito. Estas coisas provêm da carne. Este é o velho homem que precisa ser mortificado.
Jesus nos lembra, irmãos, que qualquer um que no seu coração guardar ódio contra o seu irmão já cometeu assassinato. Já quebrou o mandamento do Senhor que diz: não matarás, o sexto mandamento. E qualquer um que proferir palavras de ira contra o seu irmão, lá no texto de Marcos diz raka, né, que é aquela palavra no hebraico que transmite um sentimento de ódio no coração, uma palavra incontrolável, como alguém que olha para o outro e diz: você é um imprestável, um imbecil, você não serve para nada, eu te odeio, se eu pudesse, eu não queria mais ver você na minha frente, e coisas desse tipo. Jesus disse que isto é assassinato. E muitas vezes nós queremos justificar a nossa ira. Tocou na minha ferida. Meus irmãos, todos nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá condição de nós termos domínio sobre as nossas emoções, domínio sobre os nossos comportamentos. E nós temos muitos exemplos disso. A Bíblia diz que Paulo era um homem extremamente decidido, resoluto em matar cristãos. Comparado ali no texto de Atos, a ideia é de um leão feroz, indomável. E Paulo se torna aquele que escreve a carta aos Coríntios, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo foi ultrajado, Paulo foi açoitado, Paulo foi ferido, muitas vezes precisou sair fugindo dos lugares, mas Paulo não reagiu com o velho homem, porque ele recebeu uma nova vestimenta, uma nova natureza, uma nova vida. Mas se nós quisermos pensar no nosso modelo maior, de alguém que foi provocado até o limite e não reagiu, nós temos o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que como ovelha muda foi levado ao matadouro, mas não abriu a boca. Sofreu a injusta ira dos seus próprios conterrâneos, mas mesmo assim ele se manteve amoroso, perdoador, até mesmo na cruz, olhou para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, nós recebemos do mesmo Espírito de Cristo. Nós temos habitando em nós o mesmo Espírito, é o Espírito de Cristo que habita em nós. O que cabe a nós é nós nos rendermos ao Espírito Santo de Deus e termos então controle deste sentimento, deste temperamento que muitas vezes quer explodir e que às vezes torna as coisas irremediáveis. Nós precisamos aprender a sofrer o dano, a não darmos desculpas para a nossa ira, muito menos colocarmos sobre a vida dos outros, mas entendermos que essa é uma questão nossa, que tem a ver com o nosso próprio coração. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, contra o seu cônjuge, contra os seus filhos, contra os seus colegas de trabalho. Cuidado com aquilo que você fala e com o sentimento do seu coração, ainda que você o contenha no coração. Peça a Deus que trate dentro de você, pois nós não somos da ira, nós somos o povo do amor, o povo da graça. E de nada adianta, irmãos, nós virmos aqui aos domingos dizer ao Senhor que nós o amamos, que Ele é o Senhor das nossas vidas, se no nosso coração nós guardamos ira contra o nosso próximo, às vezes até mesmo dentro do nosso lar. A ideia aqui, irmãos, é de algo que está fervendo, mas que precisa ser apagada. O gênio que talvez por muitos motivos e razões tem um sentimento de autodefesa enorme, de autoproteção enorme, de autocuidado enorme, mas que não consegue controlar e ter cuidado para com o outro. É tudo auto, é tudo pensando em si mesmo. Se eu não falar, eu explodo.
Se eu não falar, eu que vou morrer por dentro, então eu prefiro matar o outro. Quando na verdade tudo isso é desculpa para nós darmos vazão à carne, ao velho homem que precisa ser mortificado. Como é que vai o seu controle dos seus sentimentos? Como vai o controle da sua ira quando você é provocado por algum motivo, justo ou injusto, de alguém de perto ou de longe? Como você tem lidado com estas coisas? O povo de Deus, irmãos, é conhecido como o povo mais manso da terra. Por isso que nós somos chamados de ovelhas, né? Aí a Bíblia diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. E agora eu estou falando quando você é provocado por alguém que quer te destruir. A Bíblia diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Os mansos herdarão a terra, mas aqueles que provocam o povo de Deus serão condenados. É o que diz o Salmo 37. Então, ao invés de você reagir, querendo se colocar acima, ao invés de você se descontrolar, tentando atingir o outro, cale-se, ore ao Senhor, busque ao Senhor, e certamente o silêncio é a melhor opção para nós controlarmos os sentimentos de explosão, o gênio, às vezes indomável, que habita no nosso coração. Meus irmãos, falo isso, talvez você pense assim: o pastor está falando para mim, não imagina o quanto eu falo para mim, primeiramente. E tem sido sempre um desafio a controlar. Alguns dizem assim: mas Diego é muito calmo, pastor Diego é muito calmo. Isso é um trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Não tem sido de hoje que eu tenho buscado controlar os meus próprios sentimentos, o meu próprio gênio. Mas o Senhor dá graça àqueles que buscam. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então tenha certeza que se você colocar o seu coração diante de Deus, abrir o seu coração e dizer para Ele: Senhor, eu preciso ser trabalhado nesta área, o Senhor tem um total interesse em fazer a obra na sua vida. E Ele é poderoso para fazer. E aquele que começou é poderoso para completar a boa obra no meu e no seu coração. Está aqui na mesma pegada, né? Ira, indignação, maldade, é a ideia de algo que invade o coração como um desejo, porque todas as vezes que nós encontramos a ideia de maldade, ou de mal na Bíblia, está ligada ao maligno. A ideia de maldade aqui é aquilo que Satanás provoca no nosso coração e nós deixamos frutificar. Lembra que a Bíblia diz que Satanás é assassino desde o princípio? E que Deus disse a Caim: o mal está à tua porta, o teu desejo está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. E Caim, que era filho do maligno, matou o seu próprio irmão, porque não controlou a maldade do seu próprio coração. Meus irmãos, todos nós, absolutamente todos nós, temos maldade dentro de nós. Todos nós. Nós não precisamos aprender com os colegas, né, como os nossos pais diziam no passado: se afaste de fulano e fulano porque ele é má pessoa, né? Na verdade, se nós nos afastarmos de todo mundo, nós continuaremos sendo maus, porque a maldade não está no ambiente, está dentro de nós, do nosso próprio coração. Mas nós temos então, assim como o Espírito pode nos ajudar na ira, ele também pode nos ajudar a nós não provocarmos maldade. Essa maldade certamente está relacionada àquilo que nós somos capazes de fazer contra o outro. A maldade não é só algo objetivo por comissão, mas também é algo subjetivo por omissão.
O bem que nós poderíamos fazer e não fazemos é maldade também. Quando nós podemos levantar alguém e nós nos omitimos de exortar, de corrigir, de fazer com que o outro cresça, nós estamos praticando também a maldade. Sabemos que Satanás não apenas age por comissão, mas também por omissão, né? E muitas vezes nós sabemos muito claramente o bem que nós deveríamos fazer e muitas vezes nós não fazemos. Às vezes só de pirraça, às vezes só por coração endurecido. Observe às vezes os casais, né, quando estão numa situação de desagrado. Todos nós já passamos aqui, não estou me referindo a um casamento específico, mas todo casamento passa por situações assim, onde às vezes nós poderíamos fazer o bem, a gente sabe que aquilo ali vai alegrar o outro, mas às vezes a gente não faz, dizendo assim, não vou fazer porque há 10 anos atrás ela fez aquilo comigo, ele fez aquilo comigo. A gente puxa da memória e a gente vomita, né, no casamento, situações que já poderiam ter sido trabalhadas e até esquecidas. Nós vimos a igreja e pedimos a Deus que Ele lance no mar do esquecimento tudo que a gente fez contra Ele. Mas a gente sempre faz com que haja uma ressaca, trazendo as coisas velhas do alto mar, quando a situação nos favorece para nós condenarmos o outro. Meus irmãos, casamento, vida familiar, pais e filhos, irmãos e irmãs, há tantas situações em que nós podemos fazer o bem, às vezes nós restringimos, às vezes nós negamos. Avalie o seu coração, avalie a sua própria vida. O texto diz mais: maledicência, linguagem obscena do vosso falar. É como se Paulo tivesse aqui agora abrindo uma nova relação, né, de pecados. Observe aqui que todos eles estão ligados à língua agora. Maledicência, linguagem obscena e mentira. Verso 9. Então, observe aqui, Tiago talvez seja o texto mais completo, né, que nos fale referente a isso. Tiago diz que a língua é fogo, que com a língua nós abençoamos e nós amaldiçoamos, e que não pode sair da mesma fonte água doce e salgada, e a língua pode colocar fogo num navio inteiro. A ideia é de que com o poder da língua nós podemos trazer vida e trazer morte, fazer o bem e fazer o mal, levantar e derribar. Por isso Paulo aqui vai chamar a atenção dos irmãos de Colossos, de como novos homens, eles não usem a língua, a não ser para a glória de Deus. Então vamos observando aqui a maledicência. É alguém que não tem nenhum tipo de pudor quanto a proferir palavras ruins contra o outro. Geralmente se faz de forma falsa, hipócrita, por trás, e às vezes até mesmo em tons de brincadeira, a gente acaba expondo a vida do outro mais do que o necessário. E às vezes até aplaudimos estas coisas. Não sei se você já viu um vídeo de Ariano Suassuna, sempre muito bem-humorado, né? Ele diz assim: por que a gente vai falar mal do outro na frente do outro? Espera ele sair, né? Não seja desagradável, espera ele sair e depois você fala mal, né? E naquele estilo bem-humorado, ele vai inculcando na cabeça das pessoas a ideia, porque a mentira, irmãos, ela não vem com cara de mentira. Ela vem com cara de cultura, com cara de algo normal, com cara de algo comum, né? Então a gente ri da piada porque ele era um velho engraçado e contava as coisas com muito bom humor. Mas aquilo ali vai inculcando na cabeça das pessoas.
seja falso, é melhor. Você não se expõe e você ainda bota para fora aquilo que você não consegue controlar. Porque há um prazer em boa parte das pessoas, inclusive cristãos, em expor o erro do outro, expor a fraqueza do outro, porque é muito confortável. Via de regra, nós só expomos a área ruim do outro porque nós já estamos resolvidos, ou achamos, né, que já estamos resolvidos naquela área. Como eu já citei para os irmãos, né, se eu sempre chego cedo no culto, então o meu esporte vai ser falar mal de quem chega atrasado. Agora, eu não gosto que alguém fale de quem fala mal. Você entendeu? O meu pecado eu boto nas pantufas, bem guardadinho, em um edredom para cobrir ele, bem fofinho. Mas o pecado do outro eu exponho assim. Por quê? Porque numa coisa eu estou resolvido, aí isso me é confortável. Nós, na verdade, temos, digo nós, entenda de forma geral, nós temos, na verdade, uma grande dificuldade de entendermos o processo de santificação. O nosso padrão, meus irmãos, não é o outro. Porque você pode ser muito bom numa coisa e ruim em outra. O nosso padrão é aquele que é bom em todas as coisas, que é Jesus. Então, se você não é bom como Jesus, você não tem o direito de falar mal de ninguém. Você não tem o direito de julgar ninguém. Você não tem o direito de fazer crítica destrutiva a ninguém, absolutamente. A não ser que você tenha o padrão de qualidade, selo de qualidade, Jesus de Nazaré. Se você tiver esse padrão, você está habilitado a falar mal de quem você quiser. Mas se você não alcançou ainda esse nível, cale-se e ore pelo seu irmão. Porque a fraqueza dele é a tua força, mas a tua fraqueza pode ser a força dele. Talvez até ele seja alguém que chega atrasado no culto, mas ele nunca levantou a voz para falar mal de você nas áreas que você é fraco. Então essa é a virtude dele. Agora faça um desafio. Às vezes eu faço isso com casais. Para cada defeito que você levantar do seu cônjuge, você vai dizer 3 virtudes. Meus irmãos, pensem no desafio, que às vezes é para os casais perceberem a virtude do seu cônjuge. Mas os defeitos, se deixar, é um rolo de erros. Porque nós somos extremamente egoístas. Cuidado com a língua, controle a língua. Ela é mal incontido. Ela pode trazer muitos males para a sua vida e para a vida dos outros. Linguagem obscena do falar. Meus irmãos, é outra coisa que, veja, é a igreja de Colossos. Está 2.000 anos distante de nós. Mas veja se para nós nordestinos isso não é tão forte. A linguagem obscena, para nós nordestinos, é algo assim que a gente precisa ter muito cuidado. Porque há uma tendência nossa a sermos obscenos mesmos. Principalmente em questões ligadas à sexualidade. Nas piadas. Às vezes eu me espanto em ver irmãos da igreja curtindo piadas, pegadinhas, em coisas assim que são absurdas. Porque vejam, irmãos, os humoristas, eles nos cativam às vezes com uma piada com outra, a gente começa a seguir aquilo ali. E a gente começa a seguir e a curtir, perdemos o pudor, porque a coisa se torna engraçada. E nós precisamos ter domínio sobre isso. Precisamos ter cuidado com isso. Porque é uma piadinha aqui, uma piadinha ali, uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. E olhe que eu gosto de humor. Mas muitas vezes eu precisei parar de seguir muitos deles no Instagram, a parar de assistir determinados programas de televisão que antigamente eu gostava muito, por causa da obscenidade. Cuidado com a linguagem obscena. Nas músicas, meus irmãos, as músicas de hoje têm muita obscenidade. E às vezes os cristãos estão curtindo, estão acompanhando, até postam nos seus stories e colocam esse tipo de música.
Nós precisamos, irmãos, usar o novo homem que nós adquirimos em Cristo Jesus, que nós recebemos, também nos dá uma nova mente. Tem coisas que são absurdas até para os ímpios, que os crentes estão compartilhando. Quanto mais a nós cristãos, que recebemos uma nova natureza, que recebemos uma nova mente, que não se conforma com as coisas deste mundo. É música falando de traição, é música falando de Gaia, é música falando dos órgãos genitais. E às vezes os cristãos estão curtindo, estão compartilhando, estão participando. Linguagem obscena. Aí você diz assim, não, mas isso não me atinge. Você que pensa que não atinge. Nós temos a entrada do nosso corpo, são os nossos olhos, os nossos ouvidos também são entradas. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então cuide do que você escuta, faça uma boa seleção, analise a letra do que você está ouvindo. Você recebeu uma nova mente em Cristo Jesus. Uma outra coisa é a mentira. Paulo diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Nós sabemos bem, irmãos, quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Amém, é o diabo. Eu sei que alguns irmãos iam dizer outro nome, né? Mas aí já é outra coisa. Mas é ele mesmo o pai da mentira. Meus irmãos, e nós não somos da mentira, nós somos da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele habita toda a verdade, a graça e a verdade. Nós não somos um povo que anda com meia conversa, fazemos meio acordo. Não, nós somos o povo de uma palavra só. Esta é, irmãos, uma virtude, inclusive, que Paulo objetiva quando fala sobre a liderança da igreja. Que seja o presbítero, o diácono, um homem de uma só palavra. É muito ruim quando você está diante de um cristão que não tem palavra. Ele pode até não ter condições de cumprir por algum evento, mas mentir é diferente. A mentira não faz parte da vida cristã, a mentira faz parte da vida do diabo e dos seus seguidores. Se você tem algo a falar ao seu irmão, não há nenhum problema, desde que você vá a ele. É a melhor forma de você corrigir. Se o interesse é verdadeiro em corrigir, se o seu desejo é fazer com que o seu irmão melhore, ninguém melhor para você comentar a dificuldade do seu irmão, senão a ele mesmo. O restante é fofoca. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A Bíblia diz assim, meus irmãos, se alguns de vós caírem em pecado, que venha alguém que tenha espírito de brandura e o repreenda, sabendo também que vós estáis sujeitos às mesmas coisas. Também diz o apóstolo Paulo que aquele que está de pé, veja que não caia, ou aquele que pensa estar de pé, veja e não caia. Então, na verdade, quando eu vejo o meu irmão pecando, o meu sentimento deve ser de tristeza, como se eu mesmo estivesse falhando. E assim como eu gostaria de ser corrigido, eu vou corrigir o meu irmão com espírito de brandura. Mas não com mentira, não com maledicência, não com fofoca, mas sim com um desejo profundo de levantá-lo e não de derrubá-lo. O desejo de ser uma bênção para a vida dele e não ser uma maldição. Com o objetivo de estimulá-lo e não desestimulá-lo. Algumas palavras, irmãos, são capazes de destruir pessoas. Vocês sabem bem quantas vezes nos nossos relacionamentos, por causa de palavras, nós já afastamos pessoas. Quantas palavras já não mataram pessoas no coração. Por isso nós devemos ter muito cuidado com as palavras que nós dizemos. Por isso a Escritura diz assim, todo homem seja rápido para ouvir, mas tardio para
falar, pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para irar-se. Pois bem, assim então Paulo diz, para encerrar: e vós os revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. Qual é então, irmãos, o nosso alvo? A imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? A expressão exata do ser de Deus, irmãos? Jesus. Portanto, nós estamos sendo trabalhados e aperfeiçoados para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Por isso, não se engrandeça ao observar os outros mais fracos do que você, porque o seu alvo é Jesus. O padrão é alto. Pelo contrário, ao olhar para a sua distância de Jesus, tenha misericórdia daqueles que estão um pouco mais distantes e estenda a mão para que seu irmão possa caminhar junto com você, porque nós não estamos numa carreira solo, nós somos um povo, Deus salvou para si um povo. O texto diz mais: no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita que é um tipo de povo nômade, né? Nem escravo, nem livre. Paulo faz uma comparação aqui, né? Porque haviam vários grupos na igreja de Cristo no primeiro século. Havia aqueles que eram gregos e havia os judeus, e havia às vezes embate entre judeus e gregos. Havia também embate entre os que já haviam se circuncidado, que eram os judeus que se converteram ao cristianismo, e havia também os que não eram circuncidados, que eram os da incircuncisão. Haviam os bárbaros que lutavam lá por suas terras, e havia o cita que não tinha terra nenhuma. Havia aqueles que eram escravos, ou seja, estavam debaixo de algum tipo de servidão, e haviam aqueles que eram livres. Paulo diz: diante de Deus não há essa diferença. Cristo é tudo em todos. Ou seja, Paulo diz: meus irmãos, nós somos todos iguais, absolutamente todos iguais. Nós temos virtudes que às vezes são aplaudidas, e outros também têm virtudes que são também aplaudidas, da mesma forma que nós temos defeitos e fraquezas, e os nossos irmãos também têm defeitos e fraquezas. Às vezes a gente vive no mundo da ilusão. O pastor, o presbítero, o diácono, irmão fulano, olha, irmão fulano, olha, aquilo ali é um homem mais santo. Vá conviver, conviva. A convivência, irmãos, revela quem nós somos, fracos e falhos. Então pare de criar expectativa no jardim dos outros, achando sempre que o seu jardim é o mais fraquinho. Nós todos somos pecadores, irmãos. O seu marido não é pior nem melhor do que o de ninguém, nem a sua esposa pior ou melhor que a de ninguém. A convivência mostra que todos nós somos fracos e falhos. Porque o filho de fulano, olhe, o filho de fulano também tem defeito. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem. É igual a música de Adriana Calcanhoto, né? A bailarina, né? Só a bailarina que não tem, você já ouviu, né? Todo mundo tem piolho, todo mundo tem, né, mau cheiro, todo mundo tem mau hálito, todo mundo tem um irmão meio zarolho. Eu tenho um irmão meio zarolho. Mas assim, só a bailarina que não tem. Às vezes tem gente que vive a vida da bailarina. A bailarina é a perfeitinha. Não, meus irmãos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos mau hálito quando nós acordamos. Todos nós vamos feder quando morrermos. Todos nós. Alguns já antes de morrer. Por isso a gente precisa se cuidar, né? Cuidar um pouco mais, tomar mais banho, né? Essas coisas todas. Mas basta um descuido que a gente vai feder também. Então não tem ninguém que não tem problema. Pare com essa ilusão. As jovens, pare com a ilusão do príncipe encantado. Não existe. Mentiram para você a vida toda. E também não existe a princesa.
Quando você chegar no casamento, você vai ver. Vai ver e vai ouvir muita coisa boa e muita coisa ruim. Ele vai fazer tudo que você não gostava. Um monte de coisa você vai descobrir. Então pare com ilusão na vida. Pare com ilusão na vida cristã. Mas fulano, olhe, ali não, ali é um homem santo. Vá conviver. A convivência mostra que todos nós temos fraquezas. E aqui eu não estou falando isso para a gente nivelar por baixo, tá? Aqui eu estou dizendo só uma realidade para você parar de se iludir com o casamento dos outros, com a vida cristã dos outros, com as virtudes dos outros. Aqui é para lhe dizer que todos nós estamos na mesma jornada, na mesma caminhada. O fraco levanta o forte, depois o forte fica fraco, aí o fraco, o que era fraco fica forte e o levanta. Assim é a jornada cristã. Mas Cristo, irmãos, que é perfeito, é tudo em nossas vidas. Tudo em nossas vidas. Independentemente das nossas fraquezas, independente de quem nós somos, independente de você ser livre ou ser escravo, isso era uma coisa da época lá, né? As divisões que poderiam acontecer. Às vezes nós também nos dividimos por outras coisas, né? Às vezes até por afinidades. Não, mas eu só gosto de estar perto de fulano, de Beltrano. Até você perceber que fulano e Beltrano também tem defeito. E falhar com você. Porque a gente também às vezes não tem problema com o defeito do outro, desde que ele não fale conosco. Mas vai haver um momento que fulano vai falhar com você. Pare de se iludir com pessoas. Irmãos, o único que não falha e não nos decepciona é Jesus. Acorde para a vida. Saia dessa redoma de ilusão. Às vezes com um líder eclesiástico. O meu pastor não. Tem até um videozinho aí circulando, bem engraçado, né? Qual o seu maior sonho? Passar um dia com o meu pastor. Aí, o que é que você gosta de comer? Qualquer coisa que o meu pastor gosta de comer. E é claro que o vídeo é brincadeira, né? Mas tem gente que tem ilusão com o pastor mesmo. E aí, quando o pastor falha, meu mundo caiu. Não sei se me sinto bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Quem não lembra, né, do comercial antigo? Acabou a minha vida. O pastor falhou. Passou por mim e não falou. Acabou a minha vida, não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de Jesus. Causa morte espiritual. Pastor passou e não falou comigo. E eu dei tchau. Tenho certeza que ele viu. Mas ele não falou. Está o pastor com 2 sacolas atravessando a pista ali da PE 22, voltando do atacadão. Ele fez assim, ó. Mas a irmã queria que ele fizesse assim. Não aconteceu não, tá, irmãos? Até que eu me lembre, não. Mas eu estou só dizendo, às vezes as pessoas criam uma expectativa em gente. E às vezes nem criam essa expectativa toda em Jesus. Se essa expectativa tivesse toda em Jesus, a coisa seria mais bem resolvida no coração. Então o que é que nós estamos aqui, irmãos? Nos revestindo do novo homem. E esse novo homem é um novo homem que se fortifica para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma última canção.